Oi, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu quero conversar com vocês, mulheres, sobre um assunto que tem dado o que falar. Eu tenho visto que tem gerado muita polêmica, e eu queria conversar com vocês, que é, segundo a Bíblia, a mulher pode trabalhar fora de casa? Será que a mulher pode trabalhar fora de casa ou será que é contra os princípios bíblicos? Hoje, né, muito se fala sobre a threadwife, que significa a esposa tradicional. Muito se vê na internet, muito se vê nas redes sociais e isso tem virado uma trend, algo que todo mundo quer fazer. O que é uma trending? O que é aquilo que está trending? É aquilo que está na moda, né? É a modinha. Só que eu tenho visto pensamentos distorcidos, eu tenho visto pessoas que não estão seguindo, que não estão fazendo como a base cristã, mas que muitos estão fazendo pela modinha, pela trending. A esposa tradicional, que é a esposa que fica em casa, que trabalha, não tem nenhum trabalho remunerado e que decide dedicar a vida a cuidar de casa e do marido e dos filhos. Decide ter isso como o seu trabalho, vamos dizer assim, não tem nenhum trabalho remunerado. E eu vejo que muitas mulheres estão se sentindo mal por não conseguir fazer o mesmo, por não conseguir ficar em casa para cuidar dos filhos, ou simplesmente não conseguir ficar sem trabalhar, ter aquele trabalho remunerado. E muitas dessas mulheres, eu vejo, estão se sentindo diminuídas, como se ser threadwife, a modinha, é que fosse o certo. Então, eu queria abrir com vocês aqui em Provérbios 31, no versículo 10 até o versículo 31. Provérbios 31, versículo 10 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Esse é o versículo 16. Eu tenho outra Bíblia aqui que fala assim, que tem uma versão um pouco diferente. Ela avalia um campo e o compra. Com que ganha, planta uma vinha. Versículo 17. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ou seja, ela não é fraca. Feminilidade não é sinônimo de fraqueza. Versículo 18. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Na minha outra Bíblia, eu vou depois falar a versão. Esse versículo 18 está dizendo: administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Versículo 19. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abra sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si coberta de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores.
A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Então, minhas irmãzinhas, o que nós vemos aqui em Provérbios 31, esse texto tão famoso, muito usado também pelas Threadwives, que é, né, o da mulher virtuosa. Esse texto descreve uma mulher que cuida do lar, sim, mas que também trabalha. Ela faz negócios, planta, vende, administra. Quando a gente olha, aqui no versículo 16, fala assim: ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ou seja, ela é uma mulher empreendedora. Ela compra um negócio, ela vende, com o dinheiro ela faz um outro negócio. Mas o que eu acho lindo é que ela ainda cuida do lar. Os filhos dela não têm falta de nada. Eu acho que isso é aquela linha tênue. Eu senti isso que aconteceu comigo, eu vivi isso, que eu trabalhava demais, e eu trabalhava porque era um dinheiro extra, porque era um dinheiro ótimo, e a gente podia fazer viagens extravagantes, a gente podia fazer muitas coisas, porém a minha saúde estava em pedaços. A minha casa era de cabeça para baixo, eu não tinha tempo para cozinhar, para a gente poder ter uma alimentação saudável, então eu não estava cuidando do meu marido, não estava cuidando da minha casa e não estava cuidando do meu corpo. É isso que a gente vê em Provérbios 31? Não é isso que a gente vê. Mas também nós não vemos uma mulher que é proibida de trabalhar, nós não vemos isso. Nós vemos uma mulher que não come o pão da preguiça, que é uma mulher que trabalha com as próprias mãos também, que eu acho lindo. Então eu acho lindo isso, que ela cuida da sua casa, ela delega para suas servas, ou seja, ela é uma mulher que tem muito poder, que ela tem servas, ela delega, a casa dela não tem falta de nada, o marido não tem falta, os filhos não têm falta, e ainda assim ela consegue ser uma empreendedora. É você não colocar o seu trabalho acima da sua família. É você conseguir ter as suas prioridades. As prioridades na vida de uma mulher casada devem ser sua vida espiritual, marido, filhos, a sua casa e o seu trabalho. Eu achei aqui também em Atos, para não ficarmos só no Velho Testamento, aqui em Atos 16, versículo 14, que fala de Lídia, que fala assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Era uma mulher, ela tinha seu negócio, e ela abriu o coração para Deus, ela era serva de Deus. Então ela é uma vendedora de púrpura, uma mulher temente a Deus, e ela era bem sucedida nos negócios. Então, mulher, a Bíblia não é contra a mulher que trabalha fora. A Bíblia não é contra a mulher que trabalha, que tem um trabalho remunerado, a mulher que é empreendedora, que ajuda em casa, ajuda o seu marido, mas pelo contrário, que dá alegria pro seu marido com o seu trabalho. A Bíblia fala assim, que o marido é o provedor da casa. O peso de prover para uma casa deve estar em cima do marido. O peso, a responsabilidade
melhor falando, a responsabilidade de prover para uma casa é sim do marido, mas isso não cancela a mulher poder trabalhar e trazer também para casa o dinheiro. Procurem esse equilíbrio que a gente vê ali em Provérbios 31, da mulher virtuosa que consegue ser uma ótima mulher, uma ótima mãe, administrar a casa. E ela consegue ser uma empreendedora, ela consegue cuidar dos seus negócios. Esse equilíbrio, principalmente para você, mãe, a mulher que tem filhos, existe uma responsabilidade sobre você com os seus filhos. E existe, do mesmo jeito que existe a responsabilidade sobre o homem para ser o provedor, existe uma responsabilidade, não tô conseguindo falar responsabilidade sem engasgar. Existe uma responsabilidade para as mulheres que têm filhos, envolvendo esse tempo para cuidar de filhos e esse tempo para trabalhar. E eu sei muito bem que eu falo com mulheres brasileiras, que muitas moram no Brasil, residem no Brasil, e eu sei a dificuldade do Brasil, como é difícil para sustentar uma casa. E é por isso que eu não entendo muitas pessoas, muitas tradwives que pregam isso, que mulheres devem ficar em casa. E eu sei que até trabalhando talvez meio período, tentando achar um tempo menor, trabalhar um tempo menor, talvez, para poder estar em casa com filhos. Eu sei que hoje em dia tá mais difícil no Brasil, mas eu sei também de mulheres que conseguem balancear esses pratos, que conseguem estar em casa, dar conta em casa e também serem empreendedoras, terem o seu próprio negócio, trazer também dinheiro para casa. Eu quero encorajar vocês, as mães, a procurarem trabalho online, trabalho na internet. Ah, Debbie, mas eu não gosto de mostrar o meu rosto. Gente, muitos trabalhos na internet hoje em dia você não precisa nem mostrar o seu rosto. Existem muitos trabalhos na internet. E o trabalho na internet, o trabalho online é uma bênção de Deus para vocês, mulheres, para nós mulheres, para vocês mães. O trabalho na internet, o trabalho online é uma bênção para vocês, mães, para vocês conseguirem trabalhar de casa, para vocês conseguirem dar conta de cuidar dos seus filhos, de educar os seus filhos, de cuidar da sua casa, do seu marido e ainda assim serem empreendedoras, ainda assim terem os seus negócios, ainda assim trabalhar de casa, ainda assim trabalhar, fazendo isso no conforto da sua casa, muitas vezes no horário que você consegue. Então, eu encorajo vocês, principalmente as mães, a procurarem olharem melhor, estudarem sobre trabalho na internet, trabalho online. Quero deixar para vocês aqui também em Colossenses 3:23, que fala assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, tanto sendo em casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, ou tendo o seu negócio, abrindo o seu negócio, sendo uma empreendedora, faça tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, que Ele vai te abençoar, que Ele vai fazer prosperar. É o que o Senhor nos pede, o Senhor não nos proíbe de trabalhar fora, Ele pede o que for fazer, que faça como se fosse para Ele. E você, mulher que não precisa, que não tem a necessidade de e não quer trabalhar fora ou trabalhar remunerado, também é abençoada. Deus te abençoa. Não tô dizendo que tá errado também, mas só queria desmistificar isso que tá muito errado hoje na internet. Só não coma o pão da preguiça, como diz Provérbios 31. Espero que Deus tenha falado com você. Não deixe de assistir esse vídeo aqui em cima. E é isso. Beijo, beijo, beijo.